Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de segunda, onde falamos sobre constelação sistêmica familiar, trazendo um pouquinho de autoconhecimento para melhorarmos as nossas relações interpessoais e vivermos de uma vida mais harmônica e leve. E hoje com o tema traição, a dor de ser esquecido. Iniciando já com uma frase muito especial do Bert Hellinger, onde a gente vê isso daqui. Tudo aquilo que não resolvemos com nossos ancestrais, acabamos levando para a vida adulta, criando relações afetivas que se baseiam em padrões não resolvidos. Todas aquelas situações que nós não temos condições de resolver perante os nossos ancestrais, que nós acabamos deixando de lado ou até mesmo esquecendo que elas existem, naturalmente iremos encontrar com elas futuramente em nossa vida. Então, se esse é seu caso, se essa é a situação, vem comigo que eu vou te mostrar um caminho de mais harmonia e mais leveza na live de hoje. Bora lá, pessoal. Curtindo. Já compartilha para aquelas pessoas que você sabe ali que estão precisando e entender aí um pouquinho mais sobre essa situação. Bom, nós vamos... Não pode falar o bom, né? Aprofundando um pouquinho mais sobre as traições, vamos entender de onde surge e o porquê acaba acontecendo isso. Hoje nós vamos explorar aí porque homens traem, porque mulheres traem e entender o porquê você está arrastando situações como essas para a sua vida adulta. E muitas vezes nós vamos entender que a traição não é simplesmente uma falha de caráter, mas sim uma questão ancestral. Existe uma raiz na sua ancestralidade que acaba gerando essa situação, que pode se iniciar com ancestrais maiores, avós, bisavós, padrões repetitivos familiares e também a forma como você foi criada, como aconteceu na sua infância, como você olhou para a relação dos seus ancestrais, e tudo isso acaba gerando fissuras, falhas, dores emocionais que você vai buscar uma solução. O sistema familiar ele sempre vai conduzir e caminhar para uma solução. Então, muitas das vezes, você vai desenvolver situações na sua vida adulta justamente para curar essas dores que ficaram esquecidas no seu passado. Então, hoje nós vamos entender o que existe por trás dessa dor e o porquê tá trazendo essa situação justamente agora. Você vai entender o que essa traição está revelando sobre a sua vida. Então comenta aqui para mim se você já presenciou uma dor, uma questão muito profunda com relação à traição na sua vida. Bora lá, pessoal. Vai entrar, não? Bom. Bora lá, pessoal. Vamos curtir, vamos compartilhar. E Jade, boa noite. Tem mais cedo hoje, Jade. Tamo aí. Bora lá. Estamos fazendo a live de segunda, tô testando um novo horário. Aproveitando aí o feriado, vamos testar um novo horário. Vamos fazer um horário diferente, né? Bom, hoje estou falando sobre traição. A dor de ser esquecido. Né? Então vamos ter aí um pouquinho aí. Se eu não tiver acabado, a gente pode batalhar aí junto aí uma vez aí pra ver. Apesar que hoje está bem fraquinho do movimento, né? Mas bora lá. Tem que mandar boa noite, viu? Boa noite, Liz. Beijo. Ei, Flavinha, boa noite, seja bem-vinda. Quando falamos sobre traição,
a primeira coisa que precisamos entender é justamente de onde surgiu e onde gerou essa situação. E muito mais do que um ato de uma falha de caráter ou uma deslealdade, precisamos observar como foi a construção da sua relação com os seus ancestrais. Será que lá na sua infância você vivenciou questões como dores de abandono, ou às vezes de não ser vista, ou também não ser aceita? Tudo isso são questões que acabam derivando e construindo padrões emocionais que chegam até a situação da traição. E quando nós sentimos que fomos esquecidos pelos nossos pais, rejeitados, ou até mesmo que eles não deram o que era suficiente, é muito comum que comecemos a carregar ali essa ferida emocional até encontrar um padrão de cura para essa situação, que muitas das vezes vai chegar em um processo de uma dor um pouco mais profunda, que é uma traição dentro do seu relacionamento. E cada passo que nós damos, olhando para essa questão cada vez mais profundamente, nós vamos começar a entender que esse padrão, ele não é seu. Ele não precisa acontecer na sua vida. E você pode se libertar ao invés de ficar pulando de relacionamento em relacionamento, de traição em traição, e acabar cada vez mais com mais feridas e mais dores dentro de você. Então hoje nós vamos desvendar e entender um pouquinho melhor o que está acontecendo com você a respeito da traição. E aí eu quero que você já comece a refletir. O que a última traição que aconteceu comigo tem para trazer, tem para revelar sobre mim? Boa noite, mãe, benção, seja bem-vinda. Sim, novo horário. Pessoal, lembrando que essa live ela acontece aí nas três plataformas, tá? Tanto no TikTok, no Instagram e também no YouTube. Já curte e já compartilha aí com aquelas pessoas que precisam entender um pouquinho mais e conhecer como é a constelação sistêmica familiar e que o problema delas pode não ser algo eterno. Existe sim uma solução e nós vamos agora encontrar a solução nessa live, tá? Boa noite, Thiago. A traição dentro de um relacionamento afetivo, ela não inicia no momento onde ocorre essa falha de caráter ou esse desvio de conduta, e sim lá atrás na relação que você desenvolveu com os seus ancestrais, principalmente os seus pais. Como você olhou para a história de amor dos seus pais? Você aceitou o relacionamento deles? Você permitiu que eles vivessem essa história de amor? Ou você tomou um lado? Ou você acabou forçando uma possível separação? Ou você acabou se omitindo perante essa história de amor? Quando nós analisamos essas questões, nós vamos ter noção de onde inicia essa raiz que acabou gerando esse padrão de traição dentro de você. E quando você acaba sendo inserido dentro do relacionamento dos seus pais, você acaba carregando pesos e dores que não são seus e acabam sendo dos seus pais. E como que você vai conseguir curar e resolver essa situação? Somente quando você desenvolve uma relação com um padrão parecido com esse que você vivenciou lá atrás, no relacionamento dos seus pais. Então, que muitas das vezes é transmitido com situações de abandono, de sobrecarga de responsabilidades. Às vezes os seus pais jogaram muitas responsabilidades em cima de você e você acabou ficando ali, às vezes igual ou às vezes maior do que esses ancestrais. E quando na sua vida se trata de relacionamentos afetivos, essa ferida ela é reaberta para que você acabe ali de novo tentando resolver essa situação. Então, a forma como você olhou para essa relação dos seus pais vai dizer muito de onde começa e onde inicia ali o problema de traição na sua vida. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais como vai funcionar e como você consegue resolver essa questão de traições na sua vida. Boa noite, Pati Plácido, seja bem-vinda. Pessoal que está entrando agora, a live de hoje é uma live falando sobre traição, a dor de ser esquecido, tá? Então, se esse é o seu caso, se essa é a sua situação, ou você conhece alguém
nessa posição, que está vivendo uma situação similar a essa, já pode compartilhar com essas pessoas, tá? Pessoal que está no YouTube, eu não consigo ver vocês, podem mandar mensagem aí quando entrarem também, tá? Bora, pessoal? E quando a gente fala de traição, muitas das vezes a principal pessoa que trai é os homens, né? É o que isso a maioria das mulheres vão falar aí, né? E agora nós vamos entender um pouquinho por que os homens traem. Por que que esses homens eles precisam ter essa falha de caráter, essa situação? Então nós vamos entender sistemicamente o que acontece que leva ali o seu parceiro a cometer uma traição, tá? Então você, mulher que tá aí presa nessa situação, já acompanha aqui comigo, tá? Eu vou dar um tempinho para você chamar aí aquela amiga que acaba sendo traída, que já repetiu traição, também para assistir a live conosco hoje, tá? Ao contrário do que muitas pessoas pensam ou acreditam, a traição masculina ela não acontece simplesmente por uma falha de caráter, uma atração, ou às vezes pelo homem ser sem vergonha também, né? Ela tem causas muito mais profundas, enraizadas na relação que esse homem teve ali com seus ancestrais. E muitas das vezes esse homem ele não foi visto, ele não foi aceito e ele guardou dentro dele uma ferida emocional muito grande. E a partir do seu relacionamento atual, ele pode tentar buscar encontrar uma solução para essa ferida, que muitas das vezes vai ser desenvolvida quando ele não consegue cumprir o seu papel principal, fundamental, que vai trazer ali o conforto e o acolhimento emocional, que se inicia quando ele começa a perceber que dentro do seu relacionamento ele está ficando inferior à sua parceira. Quando ele sente que ele não pode mais proteger, ele não pode prover, ele não pode cuidar, ele não pode estar ali ao lado de sua parceira. Com isso, essa ferida emocional ela começa a aumentar, ela começa a ficar insustentável para ele, onde ele vai buscar muitas das vezes uma mulher inferior à sua parceira, que vai justamente atender essa necessidade, onde esse homem ele vai começar a cuidar dessa mulher, ele vai começar a estar numa posição que ele sempre desejou estar dentro do seu relacionamento. E muitas das vezes, quando esses homens assumem essa postura, não estou aqui defendendo e falando, mas nós estamos aprofundando e entendendo por que isso acontece. Geralmente acontece com aquelas mulheres que são muito fortes, mulheres que são independentes, mulheres que não necessitam desse parceiro e acabam tentando ali mostrar que elas não precisam dele. E justamente essas mulheres que acabam sendo traídas, elas também acabaram trazendo a dor de uma mãe que sofreu muito com o pai. E muitas das vezes elas acabam repetindo o papel da mãe de serem traídas. Então, elas vão se casar com esse homem que precisa ser visto. E elas vão deixar claro para esse homem desde o primeiro dia do relacionamento que elas não precisam dele para nada. Que ele nunca vai ter força para poder humilhá-la, nunca vai ter força para prejudicá-la ou até mesmo agredi-la. E com isso, essas mulheres acabam entrando nesse padrão de relacionamento onde esses homens vão se sentir tão rejeitados, tão excluídos, que acabam buscando outros relacionamentos afetivos, tá? E também acontece quando no casamento ocorre uma inversão de papéis, onde o filho às vezes é colocado no lugar desse pai. E com isso ele se sente rejeitado, como se ele não fizesse mais parte dessa família. E assim desenvolvendo ali um padrão de traições repetitivas que acabam acontecendo. Se você conhece alguém que tem uma dor tão profunda, que tenta resolver essa dor a partir de envolver com várias e várias outras pessoas, relacionamentos afetivos, comenta aqui que eu vou trazer um caminho de cura e solução para vocês também. Bom, pessoal, hoje nós estamos falando sobre traição, a dor do abandono. Então, já compartilha com aquelas pessoas
que sentem essa dor e também precisam resolver essas situações em suas vidas, tá? Já vai compartilhando e chamando aí para acompanharem também a nossa live. Bom, já que falamos dos homens, também vamos falar aqui hoje das mulheres, né? Vamos entender o que acontece aí também na relação com as mulheres. Eu fiz um negócio errado aqui. Eita. Bora lá. E o que acontece com as mulheres que acabam traindo seus parceiros dentro de um relacionamento afetivo? Muitas das vezes, as mulheres também acabam traindo. E assim como os homens, não é só baseado em uma falha de caráter, e sim por elas terem também feridas emocionais que não foram resolvidas. Muitas das vezes, essas mulheres que acabam traindo está muito mais ligada a uma necessidade de atenção, uma necessidade emocional que lhe faltou também lá na sua infância. E com isso, essa mulher, ela acaba ficando ali num sentimento de frustração. E quanto mais ela vai se afastando de seu parceiro, de seu esposo, ela começa ali a perder essa admiração. Da mesma forma como ela não conseguiu cultivar uma boa admiração com o seu ancestral maior masculino, o seu pai. E com isso, ela começa a admirar outros homens. E quando ela começa a admirar mais um homem do que seu esposo, ela acaba entrando nessa situação onde acaba ocorrendo ali uma traição. Então, precisamos observar e entender onde está essa questão. Onde foi que essa mulher se sentiu abandonada, onde ela se sentiu rejeitada em sua infância, que acabou gerando ali esse processo ali dessa ferida emocional. E onde ela chega na vida adulta, ela chega no seu relacionamento e ela não consegue encontrar reconhecimento, ela não consegue encontrar afeto desse homem. Que muitas das vezes esse parceiro, ele está preso psicologicamente numa relação com sua mamãe. Que é o que nós vamos falar aqui daqui a pouquinho sobre a conexão que conservamos com os nossos ancestrais. E com isso, esse homem nunca vai colocar essa mulher como prioridade numa relação. Onde ela vai encontrar uma outra pessoa fora desse relacionamento que vai suprir essa necessidade de atenção. E ela vai começar a admirar esse homem ainda mais, gerando ali o processo da traição. Muitas das vezes, a traição não é somente porque essa pessoa é uma pessoa ruim, é uma pessoa que não pode ser confiável, e sim por conta de uma ferida emocional. Comenta aqui se você tem essa ferida emocional onde você sentiu que não foi reconhecida ou não recebeu o afeto dentro do seu relacionamento. Boa noite, Lid. Seja bem-vinda. Muito obrigado aí pelas curtidas. Pessoal, lembrando para vocês que estão assistindo aí pelo YouTube, curtir a nossa live, por favor. E também no TikTok, curtir para poder chegar essa live para mais pessoas também, tá? Agora nós vamos entender o porquê que a relação com os nossos pais acaba gerando também esse processo de traição nos relacionamentos, tá? Lembrando que tudo que vocês comentarem aqui, eu sei que não é no relacionamento de vocês, é sempre na amiga, na prima, na conhecida, tá? Pode deixar que eu entendo e sei que isso acontece, tá bom?
Relacionamentos afetivos. Todos os nossos relacionamentos, eles são embasados nas nossas relações anteriores. E é muito comum que nós olhamos para essas relações e buscamos os nossos relacionamentos do passado. Só que o primeiro relacionamento de todos em nossa vida é a relação de amor entre os nossos pais. E nós aprendemos, que cargas opostas se atraem. Isso na física básica, mas nos relacionamentos é completamente oposto. Nós atraímos para a nossa vida pessoas que são idênticas a nós. Tudo aquilo que mais me incomoda no outro também está presente dentro de mim. E essa situação, ela também aconteceu no relacionamento dos seus pais. E muitas das vezes a forma como nós relacionamos e participamos da história de amor dos nossos pais vão gerar situações que iremos resolver na nossa vida adulta. E muitas das vezes os nossos pais, eles não estavam disponíveis para iniciar uma história de amor. Porque muitas das vezes eles ainda estavam presos na relação de seus ancestrais. Muitas das vezes eles ainda estavam presos na história de amor que eles viveram com seus pais. E com isso, chegando na fase adulta, os seus pais não estavam disponíveis para viver essa relação. E por isso gerou caos, gerou sofrimento, gerou dores profundas. E você foi colocado de forma prematura dentro dessa situação. Quando você chega numa fase adulta, você ainda nem resolveu essa questão de relacionamento. E você já embarca e entra dentro de um outro relacionamento que vai começar ali essas frustrações, essas dores. E o convite de hoje é para você analisar, entender o que realmente é do seu relacionamento e quais são os padrões ocultos que acabam vindo dos seus ancestrais. Respeitando e aceitando que a história de amor dos seus pais é deles, para aí sim você estar livre para poder viver a sua atual história de amor. Comenta aqui se você está livre para viver a sua história de amor. Observando as raízes dos nossos ancestrais perante a traição dos nossos relacionamentos, nós precisamos identificar dois padrões que são muito importantes. O complexo de Édipo e também o complexo de Electra. Nós temos lives aqui no nosso perfil que eu falo específico de cada uma dessas situações. Mas para entendermos que para começar a desenvolver o lado emocional dos homens, esse homem, o primeiro amor da vida de um homem é justamente a figura maternal. E como é construído essa relação com essa mãe, vai ditar como ele vai lidar com suas emoções. E depois disso, ele chega num relacionamento a partir do momento que ele conseguiu curar e entender essa relação com a figura materna. Mas o que acontece é que muitos homens chegam na vida adulta para se relacionarem ainda com dores, ainda com questões ou até mesmo presos nessas relações maternas, onde nós vamos entender um pouquinho do complexo de Édipo. E um caminho para os homens é trabalhar e resolver essa relação com a mamãe. Da mesma forma, na vida da mulher, o primeiro amor da mulher é justamente a relação que elas têm com o papai. E muitas das vezes esse papai frustra, falha, ou às vezes é um homem muito bom. Isso acaba aprisionando essa mulher nessa fase, que é o que a gente conhece aí como o complexo de Electra, e começam ali a não estarem preparadas para um relacionamento, chegando ali de forma impulsiva, às vezes com muitas brigas, às vezes com os padrões que nós mencionamos. Casais que não estão disponíveis acabam desenvolvendo relações instáveis e começam a ter problemas. Então hoje nós vamos entender que a partir do momento que você cura essa relação com o seu ancestral, pode ser a mamãe ou pode ser o papai, em cada um dos casos que nós citamos, você pode ver um relacionamento com mais leveza e mais harmonia em sua vida. Então observa como foi feito a reestruturação dessa relação com o seu papai ou com a sua mamãe. Como você lidou com a história de amor deles. Essa é uma situação que todos nós vamos observar e vamos lidar um dia. Mesmo que a relação dos seus pais seja uma relação perfeita, você também pode viver uma relação perfeita na sua vida adulta.
Bom, agora eu vou trazer aqui para vocês um exercício prático para como nós vamos identificar e entender esses padrões, tá? Como iremos resolver aí essa questão. Dois exercícios aí para poder auxiliar vocês, tá? Bom, então primeiro vou pedir para vocês fecharem os olhos, se assentando em uma posição confortável. Vou dar um tempinho aí para vocês se posicionarem. Quem estiver pronto pode dar um ok aí, pode dar um sinal aí. Focando agora toda a sua atenção na sua respiração. Cada vez mais uma respiração mais profunda. Nesse momento, eu vou pedir para que você se conecte com essa sensação da traição. Desenvolvendo questionamentos internos, o que é traição, relembrando momentos de traição para você. Observando esses momentos, eu gostaria que você começasse a tentar buscar e perceber padrões repetitivos em relacionamentos, amizades, que tenham a ver ali com a sua família, onde algum ancestral possa ter sido traído, pode ter sofrido dentro de um relacionamento, ou até mesmo com uma amizade, profissionalmente, lembrando desses padrões. E agora eu gostaria que você desenvolvesse ali um raciocínio. E pode ser algo que você vai levar até mesmo para depois dessa live. Existe alguma história de abandono, traição ou culpa na minha família que ainda não foi resolvida? Quem dos seus ancestrais que foi abandonado, que foi traído ou que carrega uma grande culpa internamente? Olhando com muita calma e amorosidade para cada uma dessas situações, tomando nota de cada uma dessas situações. No seu tempo, você pode abrir os olhos. Agora você pode anotar cada uma dessas situações que você visualizou, que você relembrou e que você pensou. Bom, agora nós vamos fazer um exercício um pouquinho mais profundo, tá? Para as pessoas que visualizaram e perceberam, pessoas que traíram elas próprias. Não situações de terceiros, mas suas próprias, tá? Lembrando que esse exercício ele pode sim ser feito depois da live. E repetido quantas vezes você desejar, tá? Bom, fechando seus olhos, respirando profundamente, uma posição confortável. A cada movimento de inspiração, você vai acessando um ponto mais profundo de relaxamento. Em cada expiração, você vai liberando e soltando tudo aquilo que te trava e te prende em sua vida. Respirando cada vez mais profundamente, em um ambiente de luz, paz e amor. Você vai visualizar na sua frente aquela pessoa que te traiu. Com muita compaixão, liberando essa dor da traição. Agora você vai imaginar essa dor se dissolvendo. E em todo lugar que existia raiva, você vai colocar sentimentos de libertação e amor. Dissolvendo, liberando essa dor. E
entendendo que essa questão que está sendo dissolvida não é porque essa pessoa não gosta de você ou não quer o seu bem, mas sim porque carregava dentro de você um conhecimento. E cada vez mais que essa dor, essa traição vai sendo dissolvida, mais você consegue aprender e desenvolver esse conhecimento dessa situação. Nesse momento, eu convido você a se afastar vagarosamente dessa pessoa, permitindo-se ser livre e soltar esse peso, essa dor, abrindo espaço para que dentro de você entre cada vez mais luz, prosperidade e amor. No seu tempo, você pode abrir os olhos. Boa noite, Alisson. Seja bem-vindo. Bom, o que vocês sentiram e o que vocês perceberam nesse exercício? Como foi para vocês? Bom, vou abrir aqui para a gente poder comentar, tá? E trazer algumas reflexões. Quem aqui já percebeu como que a relação com os pais influenciou nas próprias relações? Agora vamos abrir para um pouquinho mais de reflexões sobre a traição na nossa vida. Quem aqui já percebeu que a relação com os pais influenciou nas suas próprias relações afetivas? Quem aqui já percebeu que acabou repetindo em algum relacionamento o padrão da relação dos seus pais? Quem aqui já percebeu que existe um padrão que vai se repetindo dentro da sua família sobre os relacionamentos afetivos? A história de mulheres ou homens que já foram traídos dentro do sistema familiar. E por que você precisa ser essa pessoa escolhida? Para repetir e reproduzir esse padrão da traição. Por que você não pode ser a pessoa que vai romper com esse padrão? Porque você não pode ser a pessoa que vai mostrar que existe sim um caminho diferente para toda a sua família. Mas acabou se rendendo a essa maldição, esse padrão repetitivo dentro do seu sistema familiar. E hoje eu quero aqui mostrar para você que existe sim uma solução. Existe um caminho de mais harmonia e mais leveza em sua vida. Bom, e para finalizarmos, eu vou trazer aqui uma reflexão, uma frase do Bert Helling, que mostra um pouquinho dessa relação que nós desenvolvemos para desenvolver a traição. Quando estamos conectados ao nosso sistema familiar, encontramos o caminho para curar todas as dores que nos distanciam do amor. Bert Helling. Então, quando olhamos para essa situação, conseguimos enxergar que existe sim uma solução, um caminho de mais leveza e mais clareza. Bom, vou repetir aqui para vocês aí a frase, tá? Para finalizarmos, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão, uma frase do Bert Helling para entendermos um pouquinho do que foi falado na live de hoje. Quando estamos conectados ao nosso sistema familiar, encontramos um caminho para curar todas as dores que nos distanciam do amor. Bert Helling. Então, nós conseguimos entender que quando aceitamos, quando honramos os nossos ancestrais, nós podemos nos libertar de suas feridas e suas dores. O que muitas das vezes chega na vida adulta arrastando dores e problemas que não são nossos,
E assim como a traição é um problema que vem ali dos seus ancestrais, você não precisa mais carregar essa dor. Você é convidado a se distanciar, a se dissolver essa dor, como nós fizemos na live de hoje, para aí sim viver um caminho de leveza. Começa a pensar, começa a refletir durante essa semana o que você está carregando que não é seu. O porquê que você está arrastando esse histórico e esse padrão que veio na sua família. O porquê que você ainda não se libertou de toda essa dor, toda essa carência afetiva que existe dentro de você. E a partir disso, eu te convido a olhar de forma diferente para a vida. Você não veio aqui para sofrer, você não vive uma vida somente de dor e sofrimento. E o primeiro passo para você se libertar desse padrão é justamente você olhar para os seus ancestrais, aceitando, honrando quem eles foram. E aí sim você poder trilhar e viver a sua vida com muita leveza e muita prosperidade. Bom, pessoal, essa foi a live de segunda, onde falamos sobre traição, a dor de ser esquecido. Lembrando que essa live acontece todas as segundas-feiras. Estaremos aqui falando sobre um pouquinho mais sobre a constelação sistêmica familiar. Uma boa noite para você. Beijo no seu coração. Até a próxima segunda. Tchau, tchau.